Boa noite, eu sou o Paulo Moreira, proprietário da Core Turismo e Eventos e idealizador do projeto Gente Como Você. Um salve com muita luz e energia para os presentes em mais uma live, a 15ª live do Gente Como Você. Hoje nossa convidada é Flávia Tavares, psicoterapeuta corporal em análise psicoorgânica, terapeuta corporal em contato biodinâmico e instrutora de Pilates. A Flávia tem uma história de vida muito legal, que eu espero que vocês aproveitem bastante, de alguém que mudou radicalmente de vida e está aí todo dia nos ensinando através das suas lives, tá? Agora vamos fazer contato com a Flávia para começarmos o nosso bate-papo. Flavinha que já chegou com todo carinho. Vamos aguardar a Flavinha entrar. Olá, Olá, Flávia. Boa noite. Tudo bem com você? boa noite, tudo. E você, Paulo? Tudo ótimo. Nossa, tava até, olha, a primeira semana de live, vou te dizer que aquela ansiedade vem, né? E É, aquele verdade. frio na barriga. Eu não dormi nas noites anteriores. Apesar que eu sou leonino e falo bastante, me Eu expresso sou Ariana, bastante. então já viu, né? Ariana, Estamos na e mesma aí linha. aí fui me acostumando, fui ficando mais tranquilo, os amigos dizendo, Paulo, você tá mais solto, mas engraçado, hoje, como você, como convidada, me deu esse friozinho na barriga de novo, me deu Jura, essa Paulo? ansiedade. Mas por quê? Juro, Só por causa do banho frio? Você tomou banho frio hoje? tomei, não Ah, tomo, bom. depois lá do bate-papo matinal, mas é naquele esquema, Flávia, não é aquele banho gelado de abrir água Não, quente, não é não. não. Depois eu conto pra galera como é o banho frio. Flavinha, meu, muito obrigado de você estar aqui nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal para as pessoas que vão nos assistir e para depois, quem chegar mais tarde, né? Depois eu vou falar isso no final, vai estar gravada no IGTV, vai estar no canal do YouTube, disponível nas redes Legal. sociais. Se você precisar também, fica super disponível, tá? Ai, que ótimo. Flavinho, eu até comecei a falar um pouquinho dessa sua mudança de vida, né? A sua Aham, apresentação eu já falei, se você quiser novamente, porque as pessoas vão entrando, né? aham. Vão recebendo a chamada, o lembrete que a gente faz. Se você quiser começar a falar um pouquinho da sua apresentação pessoal e da sua mudança de vida, ficaria muito feliz. Que bom. Primeiro também, Paulo, quero te agradecer, que o jeito é muito bacana esse seu projeto. Primeiro que o nome para mim é maravilhoso, né? Achei ele assim fantástico, gente como a gente. E é isso mesmo, a gente acha, as pessoas acham que a gente é Gente especial. como você. Então, mas assim, gente como a gente, né? Então, assim, as pessoas acham que a gente é especial, que a gente é assim, que a gente é assado, mas a gente é gente como a gente, né? Como todo mundo, né? Então, assim, é muito legal. Então, tem gente aqui já falando que tá querendo as dicas ansiosas das minhas dicas. Então, deixa eu falar, gente. A minha história começou assim. Eu também estou igual a você, Paulo. Eu já perdi a vergonha de falar, eu já falo mais naturalmente. Isso é muito bom também, né? Porque a gente fica mais à vontade, um bate-papo, né? É verdade. Então, minha história começou, gente, assim. Eu trabalhava na área de informática. Eu trabalhei muitos anos na área de informática em duas empresas grandes. E num determinado momento da minha vida, eu fui ficando muito triste, estava ficando muito insatisfeita com o que eu estava fazendo, eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo comigo, mas o fato é, eu estava muito triste, muito insatisfeita. E estava muito cansada de trabalho, tirei umas férias e tal, mas aquilo não acabou não resolvendo, eu voltei um pouco melhor, mas aquilo não era aquilo. Aí comecei a ter uns episódios de pânico quando eu ia para o trabalho, quando eu estava no trabalho. Então, eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada nesse lugar comigo. Fazia o meu trabalho da melhor maneira possível, mas eu sentia que tinha alguma coisa estranha. Como eu não sou muito adepta, já que pessoa que gosta de falar de banho frio, eu não sou muito adepta a remédios e essas coisas assim, eu procurei um neurologista, indicado pela própria empresa, e realmente ele me detectou com síndrome do pânico e uma leve depressão. E me botou de licença. Aquilo não foi legal quando eu escutei isso, né? Não são coisas Ninguém legais de gosta. você escutar, né? Mas eu entendi o seguinte: bom, isso está querendo me dizer alguma coisa. E eu sou uma pessoa que sempre foi muito ligada ao corpo. O corpo, para mim, assim, não só uma questão de atividade física e tal, mas assim, eu sou muito ligada nisso, nas sensações, no que a gente sente, né?
E eu estava muito desconectada disso. Nesse momento, eu comecei a procurar aulas de dança, aulas de yoga, para tentar melhorar minha respiração, para tentar acalmar um pouco. Eu sou ariana, sou agitado, para tentar baixar um pouco a minha bola. E aí, quando eu fui fazer comecei a fazer uma aula de dança num lugar super pequeno, que era muito mais de conscientização corporal, o que aconteceu? Eu despertei ali. E aí a minha professora falou, Flávia, vai fazer o curso da Angel Viana, que é uma referência de dança aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E aí ela falou, vai fazer esse curso, tem tudo a ver com você. E quando realmente eu entrei lá no curso, Paulo, foi assim, um divisor de águas. Eu realmente ali descobri que era isso que eu queria fazer na minha vida. Trabalhar com o corpo desta maneira. Bom, só que eu tinha 38 anos de idade, não podia mais simplesmente mudar a chave rapidamente. Então, eu fui fazendo todo um processo de transição, entrei na terapia, fui procurar ajuda, porque eu não queria ficar. Tomei remédio por um determinado momento, sim, porque é importante. Para mim, o remédio ele serve para você equilibrar o que está desequilibrado, para você conseguir dar um passo à frente. Porque quando a gente está muito. O pânico é uma desconexão completa de você. Então, quando você está muito fora de você, você não consegue raciocinar. Você tem medo do medo, do medo, do medo, é muito confuso. Então, o remédio ele te ajuda a equilibrar e aí você consegue ver o que está acontecendo para você conseguir agir de alguma maneira. E hoje, e aí eu fui fazendo milhões de formações. Eu fui fazer formação de pilates, fui fazer uma formação em análise psicoorgânica, que é essa área da psicoterapia que eu trabalho. Fui fazer trabalho corporal de massagem. Então, tudo que eu fazia, eu experimentava no meu corpo. Para entender como é que aquilo funcionava para mim, para quando eu fosse atender alguém, quando eu fosse, né, eu entender como é que era aquilo no meu corpo. Eu não consigo, eu sou assim, né? Eu não consigo estudar uma coisa e não experienciar, principalmente na área do corpo. Enfim, hoje eu sou psicoterapeuta corporal nessa linha da análise psicoorgânica, tem várias linhas, né? Essa é uma delas. Sou terapeuta corporal e eu criei um método de trabalho em relação à massagem, que mistura a massagem biodinâmica, que é uma massagem com finalidade mais terapêutica, que me curou de muita coisa, com a massagem ayurvédica, que ela é um pouquinho mais forte, mas em determinados momentos é interessante, e o reiki, que é uma energia que a gente vai falar daqui mais um pouquinho mais para frente, né? Então eu criei esse método e chamei ele de contato biodinâmico. E o contato é com M maiúsculo. Eu ponho tudo em minúsculo e o M maiúsculo, porque o contato significa contato, o contato mesmo com ele, com o outro, contato, ou seja, com cuidado. Então é você se conectar com a outra pessoa de uma forma cuidadosa, porque o corpo guarda todas as emoções e todas as memórias que a gente tem da vida, né? De todas as vidas que a gente já teve, né? Algumas outras, todo mundo acho que acredita um pouco nisso, mas enfim, ele guarda nossas memórias. Então a gente, quando vai tocar o corpo do outro, tem que ter respeito e tem que ter cuidado, porque você vai mexer em informações ali que podem, né? Causar algumas questões para a pessoa. E que aí ela vai começar a se conhecer. Né? Então, a minha história é um pouquinho assim. Então, hoje eu sou super feliz, sou super realizada com o que eu faço. Tudo que me ajudou a tirar do meu processo é o que eu trago para o meu trabalho hoje. Então, assim, ajudar as pessoas que têm as mesmas questões ou questões parecidas, mas que estão com falta de contato com elas, que estão precisando se olhar um pouquinho. E quando a gente consegue fazer que ela olhe, sabe, que ela dê aquele passinho, assim, é uma gratidão, assim, imensa. Então, eu estou muito feliz hoje com o que eu faço e não tenho saudade nenhuma do meu outro trabalho. Aliás, não. Eu digo que eu tenho saudade do meu 13º remunerado, das minhas férias, das férias, das garantias, né? Mas meus amigos eu continuo encontrando até hoje. Mas fora isso, eu sou hoje muito mais feliz e hoje eu tenho saúde. Eu digo para você que hoje eu tenho saúde. Saúde física e mental, principalmente. Totalmente. Né? Flávia, para nós leigos, desculpe, o que é uma psicoterapia corporal? Então, a psicoterapia ela tem algumas linhas, né? Assim, vamos dizer. Ela pode ser um trabalho mais ligado à psicologia, no que fala no verbal. Então, assim, é aquela coisa que você senta, você fala, o terapeuta fala, e aí a troca é mais pelo pensamento e pelo verbo, né? Então, fica mais uma coisa de uma conversa, né? Mas é uma conversa com bases científicas, com base, né? Tem fundamentos. Então, a psicoterapia corporal, ela também usa a fala, mas ela usa a fala junto com o corpo.
que eu quero dizer com isso? O paciente na psicoterapia corporal, ele é convidado, né, pelo terapeuta a que tudo que ele traga de questão, por exemplo, eu estou com uma questão, fiquei desempregado, né? Então, eu estou com isso é um problema na minha vida, ok. Então, como é que você se sente quando você está desempregado? Qual é a sensação que vem no seu corpo? Qual é o sentimento que essa sensação provoca? Essa semana eu até gravei um videozinho que é sensação e sentimento, porque parece eles são primos, mas eles não são irmãos, né? Não é a mesma coisa. A sensação é a primeira coisa que vem no seu corpo. É uma reação do seu corpo. Então, você tem uma sensação de, por exemplo, deu um aperto aqui na garganta, deu aquele nó na garganta. Isso é uma sensação. O sentimento é o que essa sensação de aperto na garganta me diz. É um sentimento que eu estou com medo de alguma coisa. Para uma pessoa pode ser medo, para outra pode ser eu estou com vontade de falar um monte de coisa e eu não consigo. Então, a sensação ela vem primeiro e ela provoca um sentimento. O sentimento, o que a gente faz com isso na psicoterapia corporal? A gente primeiro entende qual a sensação, o que essa sensação provoca em sentimento e como a gente interpreta esse sentimento para a gente. Então, é como se fosse um caminho meio inverso. A gente primeiro sente, para depois a gente dar um nome para aquilo. E aí eu brinco que a gente tem assim, a gente tem os nossos medos, que são os nossos monstros, né? Que a gente às vezes não quer olhar muito para aquilo. Então a gente fica com medo porque ele aparece e o monstro não tem forma, né? Monstro, para mim, na infância, era sempre uma coisa meio sem forma, meio preta, meio esquisita. Algo assustador. Algo assustador, exatamente. E quando você olha para isso, quando você decide olhar para isso de alguma maneira, eu digo que a gente transforma o monstro no Gasparzinho, aquele fantasminha camarada que é tão bonitinho, né? Então a gente começa a ter uma relação com aquele monstro, com aquele medo, de um outro lugar. Você começa a entender, você começa a trazer ele para uma consciência, e quando a gente traz para o processo consciente, a gente consegue lidar melhor com aquilo, entender melhor o que está acontecendo. Então, a base da psicoterapia corporal é o corpo, é o contato que você tem com o corpo e com a sensação que ele provoca até você dar um nome. Quando você dá um nome, você cria um sentido entre o que você está pensando, o que você está sentindo de sensação no seu corpo e o sentimento que aquilo provoca. Então, é como se você fechasse um círculo, né? Porque eu falo sempre para os meus pacientes o seguinte, a cabeça da gente, né, que a gente é um pouco mais articulado, né, a gente consegue fazer belos pensamentos, a gente pode botar uma tese de doutorado para justificar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, não é verdade? Verdade. Você consegue botar e falar, não, eu estou sentindo por causa disso, e você faz um decreto. Você determina e vai seguir sempre essa linha. Só que a questão é o seguinte, você pode determinar lindamente, né? Formar lindos pensamentos. A pergunta que a gente faz é assim, isso aqui que você está pensando faz ressonância com o que você está sentindo? Se fizer, show de bola, é isso aí. Então, perfeita conexão. Agora, se você está pensando de uma forma e seu corpo está dizendo outra, existe um conflito. E aí o conflito, para mim, né, pela linha que eu atendo, pelo processo que eu passei, que foi basicamente através disso que eu me curei, né? O que acontece? Para mim, o corpo fala mais do que a cabeça. Exatamente porque a gente pode elaborar muito. Então, quando existe essa dissonância, né, o que acontece? A gente acaba somatizando, que aquilo vira uma doença. Você está querendo que o seu pensamento mande no seu corpo. Está querendo de qualquer maneira que você sinta aquilo que você está pensando. E aí aquilo acaba somatizando de alguma forma. Aí cria processos alérgicos, pessoas que têm fibromialgia. Tem muita coisa que é ligada à somatização das emoções. Então, o que você não resolve vira uma doença. Foi o que estava acontecendo comigo. Eu estava adoecendo por uma questão que não estava funcionando. Eu queria porque queria me manter ali, porque eu falei, não, gente, isso aqui é um trabalho seguro. Não, é uma empresa segura, como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da vida? Né? Eu vou virar agora o quê? E o meu corpo falava outra coisa. Até que eu precisei adoecer para entender tudo isso. Então, assim, a psicoterapia corporal, ela justamente é o tema da nossa conversa. Ela estabelece, né, a comunicação entre a nossa mente e o nosso corpo, que muitas vezes você só pensa na tua mente, né? O que a tua mente determina, que nem você estava falando, né? A gente cria um decreto sobre o nosso corpo que muitas vezes está errado,
E a gente acaba perdendo o controle do corpo, fica só com o controle da mente. Exatamente. E o corpo, como ele é mais esperto, eu digo que o corpo da gente ele é muito inteligente. A gente é que não sabe usar ele. Porque ele vai te mostrar a doença para mim, o que, que acontece? Ela é um sintoma do que está acontecendo no seu corpo. Ela não é a causa do problema. Ela está te mostrando ali, ela está querendo te dizer alguma coisa. Ela está te alertando. Aí ela manda aquele sinal amarelo que fica piscando, assim, aí você não olha. Aí daqui a pouco ela deixa o amarelo aceso. Aí você está olhando, fingindo que não vê. Daqui a pouco ela acende o vermelho piscando. Daqui a pouco ela acende o vermelho, daqui a pouco ela liga uma sirene. Aí você tem que olhar para aquilo de alguma maneira. Então, como que a gente pode começar a entender que o corpo dá sinais e que a gente precisa olhar para esses sinais? A gente precisa ouvir o que ele está falando, né? Então, é assim que funciona a psicoterapia corporal. Você usa o corpo como um diagnóstico do que você está sentindo e como uma compreensão. Você vai criando esse autoconhecimento. Isso é que eu acho que é bacana. Flávia, e é possível fazer esse tipo de psicoterapia corporal de forma online ou obrigatoriamente tem que ser presencial, né? Porque assim, às vezes as pessoas entendem psicoterapia corporal como contato físico, né? Que você vai massagear algum ponto da cabeça para fazer, mas não. É uma questão de papo, né? Então, assim, é possível ser feito online? É totalmente possível. Eu estou fazendo isso desde o início da pandemia, né? Desde o início que começou esse momento, há 3 meses atrás, praticamente. E é perfeitamente possível. Porque o que é importante, Paulo, e para quem não está nos assistindo, o que é importante é o vínculo que é criado entre o terapeuta e o paciente. Né? Tem que existir uma empatia. E no outro dia aconteceu uma coisa engraçada, porque eu tenho um grupo que eu atendo, faço alguns trabalhos voluntários de atendimento terapêutico nesse grupo, depois eu posso passar o link para você. Eu não conheço as pessoas me chamam, eu recebo um e-mail e naquele horário eu entro e chamo elas pelo WhatsApp. Ok. O que acontece? Ali eu não entendo, não sei o que está acontecendo com a pessoa, eu sei que eu tenho uma hora ali para tentar fazer ela ficar um pouco melhor do que ela entrou, né? E a psicoterapia online, e outro dia o que aconteceu foi o seguinte, uma das moças, tem várias pessoas, é um aplicativo, e tem várias pessoas, são 50 terapeutas atendendo. E aí teve uma que me chamou e ela falou assim, pois é, minha amiga falou que eu era maluca por entrar aqui e ficar procurando. Só que ela falou assim, eu peguei aqui e comecei a olhar para a cara das pessoas. E ela falou que ela era um bandista e tal. Aí ela falou assim, olhou para uma pessoa, mas olhou para a cara e disse que o anjo da guarda para ela falou assim, não é essa não. Aí que ela continuou olhando para a foto. Aí a menina, você está olhando para a foto? Ela falou assim, mas eu não conheço ninguém. Aí ela disse que ela passou por outra. Aí o anjo da guarda, não é essa não. Aí daqui a pouco ela pensou, vai ser essa aqui. Aí ela foi. E ela me contou. E ela me chamou de novo agora, semana que vem, para entender ela. Então, assim, tem que ter uma empatia. Você tem que olhar, é igual médico, né? Tem determinados médicos que são mais íntimos e tal, que se você não tiver uma empatia, você não consegue ter uma boa relação. Né? Então, a forma como você vai fazer, presencial ou online, não interfere. Porque os pacientes que eu já atendi, eu continuo atendendo por aqui. E o detalhe, tem muitas pessoas que estão me dizendo, Flavinha, não quero mais sair da minha casa, não. Vamos continuar fazendo assim? Porque está sendo muito bom, a gente não perdeu nada. Então, o que eu aconselho para as pessoas que não estão fazendo nenhum trabalho terapêutico nesse momento? Que, assim, eu acho que esse é um momento muito precioso. Porque a gente está sendo obrigado, né, a olhar para a gente um pouco, de alguma maneira. Com certeza. Então, que a gente possa aproveitar esse olhar que a gente está tendo e não ficar angustiado sozinho, não ficar batendo cabeça, não ficar imaginando, meu Deus, o que estou sentindo, o que é isso, o que é aquilo, e ficar enlouquecido. Você está com dificuldade mesmo de olhar para você, de olhar para suas questões. Isso é verdade, você está mais ansioso, você pode estar um pouco depressivo. Só que não deixe isso criar um problema maior. Procura ajuda, tem muita gente ajudando, tem muitas redes ajudando. Então, assim, é muito bom que você possa olhar exatamente no momento que está acontecendo. Porque sabe aquela história quando você vai no médico e o sintoma acaba? Pô, estou cheio de dor na lombar. O dia que eu resolvo no médico, eu não estou sentindo nada. Então, se isso passar, pode ser que você esqueça que você sentiu aquilo. Aquilo foi só naquele momento que eu estava ali, estou ótimo. Não tinha nada. E, na verdade,
Você não precisa ter nada, mas só o fato de você poder criar esse contato com você, fazer essa mudança, se tornar melhor um pouco, ter mais conhecimento sobre você, ter mais autonomia, porque isso vai trazendo autonomia, é muito bom, é muito bom. Né? Então, assim, não muda nada a questão. E tem gente que, claro, o presencial nunca vai acabar, né, Paulo, das coisas. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas que já é uma realidade, o virtual, isso aí não tenho dúvida. Acho que para Então, muitos segmentos, né? Para exatamente. muitos segmentos. E eu acho isso legal, né? Eu acho isso legal. Você tocou numa questão até quando ela foi te procurar, a amiga virou, você tá maluca, né? Porque existe esse preconceito muito grande. As pessoas, às vezes, elas têm vergonha de procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, por achar que está maluca, né? Mas isso é uma coisa assim. É impressionante como as pessoas ainda têm esse preconceito e os próprios amigos, né? Pô, fulano Uhum. está fazendo tratamento com uma Gente, coitado, psicoterapeuta. ele tá tomando remédio. E o que toma remédio? Nossa, ele tá tomando remédio. O cara tá doido mesmo. Gente, essa Muito questão de triste, né? Muito triste. eu acho, porque assim, eu brinco e tenho uma amiga que fala duas coisas. Eu falo que psicoterapia, terapia de modo geral, qualquer tipo de terapia, tinha que ser parte da cesta básica, sabe? Porque todo mundo precisa. É uma necessidade. Verdade. Você pode não ter nenhum problema, mas a gente sempre tem uma questão que incomoda a gente, sempre tem aquele lado sombrio, sempre tem aquele lado que não tem alguma coisa que não está funcionando. Então, assim, melhora essa relação com você mesmo, melhora a sua relação com seu, sua família, as pessoas no seu trabalho, tudo melhora, você consegue se enxergar com mais acolhimento com algumas coisas. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E essa outra minha amiga, ela adora massagem, ela é minha paciente de massagem, ela fala, ai, Flavinha, mas massagem também tem que ter na cesta básica. Aí não dá para fazer online, né? Aí não dá, Flávia, a psicoterapia, ela corporal, né? Ela pode ser feita em grupo ou ela só individual? Não, ela pode ser feita nos dois moldes, né? E o que está acontecendo nesse momento? Eu estou atendendo das duas maneiras. E tudo começou no início disso tudo, né? Porque eu não fazia esses atendimentos normalmente por aqui. Algumas pessoas só. E o grupo, para mim, foi uma descoberta. Então, assim, foi um presente que eu ganhei da pandemia, né? Que eu posso dizer que eu posso levar para mim, eu vou levar para minha vida já. Que tudo começou numa fase que eu vou falar depois, com o reiki à distância, né? Eu fui criando esse grupo, as pessoas foram acompanhando e passou de ser só isso. Agora virou há 88 dias, que é o que a gente está fazendo. Eu estou há 88 dias com esse grupo. E virou, acho que tem um monte de gente aí que eu já vi mais ou menos alguém entrando. Tem muita gente que virou uma terapia em grupo. A gente criou um grupo que se apoia. A gente não, tem pessoas que eu conheço de muitos anos que trabalharam comigo na área de informática. Tem pessoas que eu conheço que foram minhas amigas de infância, pessoas que estudaram comigo na faculdade, pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que moram em Natal, pessoas que moram em Petrópolis, pessoas que olharam para a vista que eu tinha aqui e se conectaram com a vista porque já moraram aqui. Então, assim, eu consegui alcançar umas pessoas que eu nunca ia imaginar que fossem voltar para a minha vida e que fossem entrar na minha vida. Então, virou. Ó, tem uma dizendo aqui, nossa terapia diária em grupo. E virou isso. Antes eram 10 minutos, porque o reiki eu fazia depois, então eu entrava explicando um pouquinho o que era o reiki, que eu vou falar depois aqui o que é. E virou esse grupo, que é todo dia às 8h50, era 10 minutinhos mais ou menos. Agora, no outro dia a gente ficou, Paulo, quase fui derrubada. Virou 56 minutos no sábado. A gente ficou um monte de gente conversando. E aí uma fala, poxa, mas eu já passei isso, poxa, mas eu já fiz aquilo. E como que ajuda, né? Como que a experiência do grupo ajuda. E como eu aprendo com isso. Elas acham que elas estão aqui só me beneficiando, sabe? Que eu estou só ajudando elas. Só que elas estão me fazendo, assim, um bem que elas não têm noção do bem que elas estão me fazendo. De eu poder Imagino levar esse sim. trabalho nesse momento maravilhosamente bem. Sabe? Assim, está sendo maravilhoso. E a partir desse grupo do online, algumas pessoas, eu tive milhões de ideias depois disso, e aí eu criei um grupo que é particular no Zoom, que tem 15 pessoas nesse momento, eu vou montar outro agora no mês que vem, que são 10 encontros. E a gente está fazendo a conexão do corpo físico com o corpo emocional baseado no instrumento que eu tenho
da análise psicoorgânica, da psicoterapia corporal. Então está sendo um processo maravilhoso. Assim, é toda quinta-feira, demora uma hora e pouquinho. Então, assim, é possível fazer em grupo, mas tem gente que eu também super respeito, que não quer se expor para um grupo e prefere fazer um processo particular. E outras pessoas que eu acho que tem que fazer o particular mesmo. E depois, talvez, se colocar num grupo. Então, acho que existe espaço para todo mundo. E esse grupo, por exemplo, eu acho que eu jamais poderia criar pelas pessoas diferentes que tem, se não fosse no online. E outra coisa importante que é legal, porque é tipo 7 horas da noite. Todo mundo já estaria saindo do trabalho, teria que sair correndo para algum lugar para encontrar todo mundo. E isso poderia ser um empecilho. E não está sendo um empecilho, por quê? Porque as pessoas estão em casa, né, no conforto da casa dela. Quando a gente desliga o Zoom, para estar cada um em casa. Aí pode jantar, pode ficar com o filho, pode dormir. E pode Então, até assim, fazer do próprio trabalho, né? exatamente também. Então, assim, é muito legal, sabe? Esse mediador aqui é muito cara de pau, né? Ele faz uma pergunta se a psicoterapia corporal pode ser feita em grupo, mas participa do seu grupo, né? Não é? Eu ia falar isso, só deixei você se colocar, né? Eu quase todo dia estou às 8h40 com a Flávia, no Exatamente. encontro matinal dela de grupo, lá não participo muito, às vezes eu não consigo, porque com essa pandemia, às vezes eu trabalho até tarde, tenho que montar as chamadas até tarde, acabo acordando tarde, mas sempre que eu posso, eu estou lá É verdade. no grupinho Hoje da mesmo você Flávia. deu uma passada lá e deu um oi, gente. Verdade, recomendo, hein? 8h40, né, Flávia? 50. 8h50, 8h50, verdade. Flávia, eu li um pouquinho da sua história e vi que você criou um método de terapia corporal. Uhum. Né? Gostaria que você contasse um pouquinho. Qual é essa novidade que você tem aí desse novo método que tem para psicoterapia? Pois é, o que acontece? Quando eu tive o meu episódio lá de pânico, eu comecei a ter contato com essas terapias corporais, a primeira coisa que eu fiz foi um curso de massagem biodinâmica, que é uma das ferramentas da análise psicoorgânica. Então, a psicoorgânica, por exemplo, eu posso atender uma pessoa só fazendo uma massagem. Se eu acho que ela chegou naquele dia meio assim que ela precisa, eu posso só fazer um percurso determinado de massagem, porque tem vários percursos diferentes para cada coisa que a pessoa precisa. Então, o que acontece? Aí fiz esse curso primeiro. Aí comecei a atender com a massagem biodinâmica. Ok. Depois eu fiz um curso de massagem ayurvédica, que é a coisa do óleo, de ser uma coisa um pouco mais vigorosa. Eu, por exemplo, quando gosto de massagem, eu gosto de uma massagem mais forte. Então, eu falei, vou fazer, porque é uma outra área, pode ser uma coisa super bacana. A ayurvédica a Ayurveda, né, é uma terapia, é uma filosofia muito interessante também. E aí fui fazer. Fiz várias massagens também, tem vários tipos e tal. E adorei. Aí, depois de um determinado momento da minha vida, eu me tratei com ela. Foi um momento totalmente diferente. Eu precisava de mais força, de mais coisa, então eu fui me tratar com ela. E depois eu fiz no início do pânico, a primeira coisa que me tirou a primeira terapia corporal que eu recebi, vamos dizer assim, foi o reiki, que é aquele processo de imposição das mãos que eu vou detalhar um pouquinho depois. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar com uma, depois eu tive contato com a outra, depois eu tive contato com a outra, é como se eu tivesse assim, falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque eu acho que tem uma coisa bacana disso aqui, eu acho que tem outra coisa legal daqui, e aí o reiki pode complementar. E aí, resultado, eu comecei a fazer um trabalho juntando os benefícios e as coisas importantes que eu achava de uma, de outra, e juntava com o reiki, para dar uma integrada no corpo. Porque eu detesto massagem estética. Homem é difícil saber o que é isso, mas a mulherada que está aí vai entender. Massagem estética, ela cuida de você do pescoço até o tornozelo e até o punho. Ela raramente mexe na sua mão, na sua cabeça, no seu pé, nas suas costas. Então, eu saio toda vez com uma sensação do corpo meio esquisito. E essas massagens todas, tanto a biodinâmica quanto a ayurvédica, elas dão uma integração no corpo. Elas fazem de uma maneira que você sente o corpo todo integrado, desde o fiozinho do cabelo até o dedão do pé. E aí você tem a sensação do seu corpo como um todo, do seu corpo, do seu ritmo interno, da sua parte interna, do seu mundo externo, como eu chamo, e do mundo externo. E a pele é o que delimita o nosso corpo, o interno do externo. É o limite. E é o órgão mais extenso que a gente tem no corpo. Então, a gente precisa desse contato.
precisa ter essa sensação no corpo. Eu sinto muita falta de receber também. Eu faço esse trabalho, eu faço nas pessoas e eu recebo também, porque é importante para mim isso. Então, quando eu vi, eu falei, gente, eu estou criando uma coisa, eu tenho que dar um nome para isso, porque eu não posso chamar de massagem biodinâmica, porque não é só isso. Mas a massagem ayurvédica também não é, o reiki também não é. Aí eu chamei de contato biodinâmico. E por isso que eu botei o contato com M, para dizer que é com cuidado. Porque eu entendo que o corpo é uma coisa sagrada, né? Cada um é o seu templo. Então você tem que ter muito cuidado ao tocar o corpo do outro. Porque, por exemplo, a massagem biodinâmica, ela são trajetos mais sutis, são movimentos mais sutis. E a Gerda Boysen, que foi quem criou, ela é uma norueguesa, ela criou essa massagem e ela usava um estetoscópio. Porque a ideia dela, ela descobriu ela descobriu não, né? O intestino da gente é o nosso segundo cérebro. Ele tem muito mais neurônios, inclusive, do que o nosso cérebro mesmo. Então, ele tem um sistema nervoso autônomo até, praticamente. Então, tudo que a gente não consegue digerir aqui dentro fica muito guardado no intestino. E ela descobriu que com essas massagens, ela conseguia sentir barulhos no intestino e no corpo. Então, o intestino falava para ela o seguinte, por exemplo, ela estava fazendo uma massagem aqui na articulação do ombro, que é uma articulação meio dura, meio não sei o que. Então, ela estava tentando soltar. E ela botava o estetoscópio, que inclusive ela criou um estetoscópio com fio maior, porque o estetoscópio ele é pequenininho. Então, ela colocava aquilo no ouvido e ficava ouvindo lá. Quando ela mexia em algum lugar e ela escutava barulho como se fosse de água, tipo uma bolinha, um rio, ela percebia que esse lugar do corpo estava tranquilo. Ele não tinha muita restrição. Então, ela podia tocar com mais tranquilidade. Em outros momentos, ela escutava barulhos do tipo assim, uma coisa meio emperrada, tipo uma porta rangendo, uma coisa meio dura. Então, ela entendia que aquilo ali aquele lugar do corpo, que as articulações elas guardam muito essas memórias, ela tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque ali podia ter residido alguma coisa que a pessoa guardou que talvez não fosse tão fácil de ser liberado. Então, ela tinha que tomar um pouquinho mais de cuidado. Hoje em dia, ninguém mais faz com estetoscópio, mas isso ela deu o nome de psicoperistaltismo, que é você cuidar dos movimentos intestinais. Você, através dos movimentos intestinais, você ir dissolvendo conteúdos emocionais. Então, a massagem propicia isso, através do relaxamento. Então, se a pessoa realmente vai lá e se entrega ao trabalho, ela vai deixar o corpo dela produzir a sensação que ele tiver que produzir. Porque isso é que eu acho legal da terapia corporal, é porque você não sabe qual é a resposta que seu corpo vai dar. Você vai receber uma massagem num dia que pode ser a mesma, e naquele dia você tem insights, por exemplo. Pô, você lembra de alguma coisa antiga sua, de alguma memória afetiva antiga, de alguma coisa recente que você passou. E aí você pode começar a fazer a ligação entre isso. Então, o contato biodinâmico, a pessoa chega, eu sempre vou perguntar para ela como é que ela tá, como é que ela ficou da última vez que ela veio e tal, e como é que ela tá naquele dia. E a partir daí eu vou fazer e vou levar a minha intenção também para o trabalho. Porque eu acho que é muito isso, a intenção que a gente coloca no trabalho, pelo menos, né, quando você vai cuidar de uma coisa mais no corpo do outro mesmo, você tem que ter uma intenção. E a minha intenção é que ela possa sempre receber aquilo que ela está precisando. Eu nunca intenciono uma coisa específica, mas que ela possa abrir o campo dela energético para ela receber o que ela precisa para o processo evolutivo dela. Então, ela cria isso, né? Esse campo energético se estabelece. E aí, no final, a gente sempre fecha perguntando como é que foi a sensação do seu corpo? O que você está sentindo? Qual é a integração que você faz com o seu pensamento? Então, sempre tem um apanhado, um fechamento no final com isso. E quem já fez pode até dar depoimentos aí, porque todo mundo fala que sente exatamente isso, uma integração, uma coisa que vai dando autonomia, que vai dando segurança, porque à medida que você vai tendo o contorno do seu corpo, você se sente mais seguro, né? Você se entende melhor com ele. Então, é um pouquinho... E esse método de contato biodinâmico só presencial, como é que você está fazendo? Ou você bolou alguma coisa para fazer de modo online? Pois é, isso aí online, totalmente, com as minhas mãos, eu não consigo, Não né? tem, Porque isso que eu imaginei. né? E não dá nem para imaginar, isso não dá para imaginar.
Mas o que que eu pensei? Isso foi logo uma das coisas que eu fiz no início mesmo do processo. Porque a primeira coisa foi o reiki, engraçado que é a última que a gente vai falar, né? A gente poderia ter falado isso até antes mesmo. Mas enfim, até fica mais. Todo mundo fica mais curioso. Aí ninguém vai embora, vai saber que a cereja do bolo é no final. É o reiki. Então, o que que acontece? É, o que eu fiquei pensando? Eu falei, bom, eu tenho que ajudar meus pacientes de alguma forma. A única coisa que eu pensei em fazer, eu falei, eu não posso deixar de desassistido, porque muita gente com dor no pescoço, com né, problema na lombar e tal. Eu falei, gente, ok, eu não posso massagear, mas elas podem se automassagear. É a mesma coisa? Não, mas funciona. Poxa, super, né? Então, para atender as pessoas que estavam fazendo trabalho de massagem comigo, eu bolei uns vídeos. E aí tudo isso ia acontecendo na live de 8h50. Por isso que a live foi começando a ficar maior. Porque aí eu falava, gente, então hoje a gente vai massagear o pescoço. Aí elas faziam junto comigo. Depois, naquela época que o Instagram deixava gravar ao vivo, eu deixava lá ao vivo. Quem não participou, participava via depois. E aí eu comecei a criar os vídeos no IGTV. Então, todos os vídeos de massagem que eu fiz no início do processo estão todos lá. Então, tem desde o couro cabeludo. E aí eu comecei a fazer também uma ligação entre esses pontos e a leitura corporal, que eu entendo um pouquinho da leitura corporal. Então, por exemplo, a mão é o lugar que a gente faz, é o lugar da ação. Então, quando você massageia a sua mão, você está ativando a ação, aquilo que você precisa fazer. O punho, por exemplo, é o lugar da coragem. Então, você está com medo de alguma coisa, você pode esfregar seus punhos um com o outro. Ou pegar um olhinho de coco, porque a automassagem é sempre bom fazer com óleo, porque aí a mão desliza melhor. Pegar e acionar aqui, e dar a intenção de acionar a sua coragem. Né? O couro cabeludo, né? São as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Então, a cabeça a gente acha que ela não mexe, né? Só serve para prender o cabelo e para o cabelo cair, às vezes, né? Então, você começa a mexer no couro cabeludo, pode experimentar aí, gente. Põe o dedinho assim, faz uma garrinha assim nos dedos. A garrinha não, aponta a pontinha dos dedos, e começa a mexer no seu couro cabeludo. Ele tem movimento. E a gente fica achando que ele não mexe, que ele é duro, lá estático, né? Igual um couro. Mas não, ele tem movimento. Então, quando estiver lavando a cabeça, aproveita, e vai pensando, quais são as minhas potencialidades? Acho que a gente está num bom momento para pensar nisso. O que eu posso. Flávia, e esses vídeos que você bolou como método da terapia de contato biodinâmico, eles são para os seus clientes que você já tem ou você disponibilizou ele para todo mundo? Os vídeos? Não, os vídeos estão no meu IGTV, então no YouTube da Saúde Aquática, que me pediu para ser parceira deles e eu coloquei, eles levantaram lá para o YouTube, então também está no YouTube deles. E eu em breve vou fazer um canal meu no YouTube. Eu estou fazendo as coisas devagarzinho. Mas assim, no YouTube também em algum momento vai ter. Mas no meu IGTV, lá na minha página, tem todos eles. Então, quem quiser olhar, se tiver dúvida, me manda um direct, porque ele ficou bem didático, assim. Ficou bem legal. Então, é super bom. Eu digo assim, às vezes você está, por exemplo, vendo televisão, né? Aí você está lá sentado na televisão. Gente, o pé da gente, para quem não sabe, tem todos os pontos do nosso corpo. E disso se fala a reflexologia, ela cuida disso, né? A massagem dos pés. Então, tem um videozinho lá que eu explico cada ponto do pé. Então, você está vendo televisão, pega um olhinho de coco, e mexe lá nos seus dedos. E aí é como se você estivesse massageando os seus órgãos. Então, você vai ativar o seu estômago, você vai ativar o seu pulmão, você vai ativar os seus rins, você vai ativar todo mundo, você vai dar vai alimentar, vai nutrir ele de alguma forma, não precisa fazer com força, né? Então, vai fazendo, se encontrar um ponto mais tensionado, fica um pouquinho mais nele, faz só assim uma pressãozinha de leve, no sentido horário, faz deslizamento. Por isso que o óleo é bom, porque a gente fazendo sem nada vai agarrando, né? Então aqui você vai deslizando, sabe? Então, e a gente começa a conhecer o nosso corpo, né? Porque a gente toma banho, na hora que for passar um óleo no corpo, um creme, percebe lá o braço, faz de outro jeito, sabe? Vai fazendo com uma outra relação, vai criando uma outra relação com o seu corpo. Porque isso depois você leva para a vida, né? Eu digo sempre assim, o que a gente faz quando eu dou aula de Pilates,
quando você faz os movimentos, não pensa naquilo ali só na hora que você está fazendo. Quando você aprende, ó, que eu não preciso ficar com o meu ombro aqui em cima, porque ele, né, não foi feito para isso, eu vou conseguindo colocar ele melhor. Então, leva isso para quando você estiver trabalhando. Porque quando você está na aula, você está com a sua atenção focada naquilo ali. Então, você está fazendo prestar atenção, né? Quando você vai no seu dia a dia, você se desconecta. Ah, não, você só vai trabalhar na aula. Não, cara, trabalha no seu dia a dia. É para isso que a gente faz as coisas. Para a gente ir botando isso como uma bagagenzinha na nossa mochila, sabe? A gente vai colocando essas vivências, esses aprendizados, a gente vai guardando o que é legal. Da experiência que não é boa, a gente guarda o que a gente aprendeu. Então, isso vai fazendo parte do seu processo de autoconhecimento. Então, a psicoterapia e a automassagem é legal para isso também. De repente, você nunca sentiu, o seu cotovelo tem um monte de ossinho aqui, e você fala, caramba, cara, nem nunca senti. E às vezes a gente sente dor nos lugarzinhos que você nunca percebeu, sabe? Então, assim, é um processo super gostoso, assim, de autoconhecimento. Então, procura lá, se tiver dúvida, eu ajudo a encontrar. Perfil da Flávia, @flavia.tavares, e no GTV dela tem todos esses videozinhos de automassagem. Isso. Flávia, antes da gente ir para a cereja do bolo, deixa eu só fazer aqui a propaganda do Gente Como Você. Gente Como Você é um projeto de entrevistas, tá? Que a gente procura gente com assuntos interessantes, como a Flávia. Então, a gente disponibiliza para todos. Estamos na nossa 15ª live. Essa semana que vem já está toda fechada também. Temos disponibilidade para entrevistas, bate-papos e conversa, seja experiência profissional, experiência de vida, experiência pessoal, a partir do dia 29. Basta enviar um direct para gente, como você, do seu tema, e a gente bate um papinho se o tema não tiver sido repetido, que a ideia é sempre ter temas variados, né? Sim. Amanhã vamos estar com Fábio Sbani, da FFS Eventos, falando sobre os fundamentos da natação. Quarta-feira temos o Vitor Avante, hair estilista das famosas globais, com sorteio de um tratamento e um corte de cabelo. Dá tempo de participar, procura no feed do Gente Como Você a publicação do Vitor Avante, siga lá os passos a passo que você pode ser sorteado. Quinta-feira temos o Bruno Domingos, ex-fotógrafo que fazia cobertura de guerra, largou a fotografia, trabalhava num dos escritórios mais conceituados da Europa e do mundo, largou a fotografia, hoje é chefe de cozinha com um projeto social em Brasília espetacular. E na sexta-feira temos o Biel Cavalcante, que é narrador esportivo aqui das areias da Zona Sul, contando sobre as dificuldades do narrador. Tá? Então temos lives bem interessantes para essa semana. Legal. Flavinha, agora vamos. Explica pra gente o que é o reiki e se você tem grupos de reiki assim, ao vivo, né? Online. Como é que é? Fala né? um pouquinho pra gente. Né? Então, assim, vou só falar uma coisa que eu estou vendo aqui da Simone, que é minha nutricionista querida. E ela está falando assim, Flávia tem ajudado muito no meu grupo de reeducação de hábitos Redux. Ela tem um grupo que é fantástico também. Eu estou fazendo parte desse grupo, porque eu precisei também me organizar para fazer minha comida, porque eu trabalhava mais fora. Então, assim, e ela está me ajudando muito. E o Redux é um outro grupo tipo esse, sabe? Que se super apoia, super ajuda. E ela está colocando esses videozinhos meus lá também. Então, para as pessoas que fazem parte do Redux. Então, a Simone também é uma pessoa, assim, que tem um conhecimento fantástico, assim, é uma fofa, é uma querida aí do coração. De repente, ela é gente como você. Eu acho que ela é bem gente como você. Então, Simone, vamos bater um papo. Acho que ela é muito, muito bacana. Assim, bem legal, bem legal. Vai ser um prazer. Então, voltando, né? O reiki, gente, foi onde tudo começou, né? Nessa quarentena. Eu entrei de quarentena dia 16 de março, que foi aquela segunda-feira que ninguém vai esquecer na vida, né? Eu acabei de dar aula no Monte Líbano, vim para casa, e aí de tarde ela falou assim, olha, vamos fechar tudo, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, como fazer? Achamos que seriam 15 dias, né? Como todo mundo, então vamos ficar um pouquinho de férias, para os alunos não ficarem desassistidos. Cada professor fez vídeos para os seus alunos, então montei um esquema na minha casa para gravar de vídeo, para eles fazerem aula, mandei, tudo bem. Começou a se estender o processo. Então, o videozinho não ia servir mais. Aí entrou no Zoom, comecei a dar aula de Pilates no Zoom. Ótimo. Mas no segundo dia
Ariana, eu falei, gente, eu não posso ficar parada, eu não vou aguentar. Porque assim, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa com o trabalho que eu tenho. Ok, que o Pilates eu já resolvi. Então, meus alunos estão bem atendidos, está ótimo, tranquilo. E as pessoas que eu atendo? Como eu vou fazer? E como eu posso ajudar além do que eu atendo, né? Atingir mais pessoas com isso. Aí eu me lembrei, eu olhei para minhas mãos, eu olhei para minhas mãos e fiz essa pergunta. Falei, o que eu posso fazer com as minhas mãos? Porque meus pacientes eu ia conseguir continuar atendendo no online. Era só uma questão de adaptar e ver, né? Se a pessoa se acostumar e querer. E aí eu falei, o que eu faço com as minhas mãos? Aí eu falei, gente, o reiki, óbvio. Por quê? Porque o reiki é uma ferramenta que a gente pode fazer de longe. Então, o que é o reiki? O reiki, na verdade, é uma energia que está disponível no universo. Como é que ela funciona? É uma energia que, quando a gente começa a criar uma espiritualidade, que eu chamo, a gente se conecta com essa energia superior, que é uma energia que tem abundância, que tem tudo que a gente tem de essencial. Que a gente é bom, né? A gente tem amor, a gente tem compaixão, a gente tem frequências vibratórias altas. A gente vibra nesses lugares. Até que quando a gente cai aqui, na real, a gente começa a vibrar no medo, na ansiedade. E isso não ajuda ninguém. Só faz você ficar atraindo esse tipo de energia para você. Então eu falei, cara, eu preciso mudar a energia do mundo também. Porque o reiki é isso, é uma energia que está lá e que você pode disponibilizar. E ampliar o leque de a expansão, né? E aí eu falei, bom, desci, fiz um videozinho, minha sobrinha tá aqui embaixo, mora aqui embaixo, minha irmã tirou uma foto minha, da minha mão em cima do rosto dela para eu explicar o que era aquilo. Escrevi um texto, postei o texto. Aí no dia seguinte, é o primeiro dia que eu ia fazer. Aí eu falei, bom, as pessoas não sabem nem o que é isso, de repente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar. E eu jurava, Paulo, eu falei para todo mundo que eu nunca ia estar aqui numa tela falando com ninguém, por vergonha. Ia me sentir super mal, eu nunca ia gravar um vídeo falando, eu nunca, não sei o quê. Aí naquele dia, no primeiro dia, que foi dia 18, dia 17, que vai fazer 90 dias, dia 17, eu liguei, faltando assim um minutinho para começar, eu liguei o ao vivo. Aí apareceu lá, agora você está ao vivo. Eu falei, agora eu tenho que falar alguma coisa. Aí comecei a falar. Falei, gente, eu sou a Flávia, não sei o quê, para quem não me conhece, eu vim trazer esse trabalho, porque... Aí começou a chegar gente, falei, opa, tem gente escutando, né? Aí você fala, que bom que eu não tô falando por nada, né? Aí começou, aí as pessoas começaram a interagir. Aí no dia seguinte eu já montei um cenário bonitinho, porque nesse dia foi tão automático que eu liguei para um lugar horroroso, assim. Mas eu precisava daquilo. O que aconteceu? As pessoas foram entrando e falei, bom, então todo dia eu vou entrar um pouquinho antes. Porque o reiki à distância, como é que ele funciona? Como é que funciona o reiki? A pessoa deita na minha frente, na maca, e eu vou fazendo... Primeiro, o terapeuta reikiano, ele é iniciado por uma pessoa que é mestre em reiki, e ela só simplesmente abre os seus chakras, que são os seus pontos de energia no corpo, e você é capaz de receber essa energia. Então a gente recebe uns símbolos que fazem esse trajeto da energia, e o reiki não tem tempo e espaço para ele. Existe um símbolo que você se conecta com qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar que a pessoa esteja, através desse símbolo de conexão com as energias maiores. Então, o que eu comecei a fazer? Bom, quando eu faço em alguém que está presencial, eu ponho a mão em determinados chakras da pessoa, que é por aqui, outro aqui, e vou fazendo nos lugares, e é só uma imposição das mãos. E aí a energia vem através de mim, através desses símbolos, e eu passo essa energia para a pessoa. É assim que funciona. No reiki à distância, eu imagino a pessoa. Só um minutinho, Flávio. É porque, assim, talvez as pessoas não conheçam. E o objetivo do reiki? Sim, o objetivo do reiki é você levar essa boa energia para a pessoa. Então, por exemplo, ela ajuda a acalmar, ela ajuda você a alinhar os seus chakras, porque os chakras são pontos de energia. Cada um tem uma função. Se eles estão desalinhados, as suas funções estão desalinhadas. Então, o chakra do coronário aqui, que é esse aqui da cabeça, é o chakra que faz a sua ligação com o universo, com o mundo mais sutil. Esse aqui é o da intuição. Esse aqui é o laríngeo, da comunicação. Tem o cardíaco, que não tem a ver com o órgão coração, mas tem a ver com o emocional. Tem o plexo solar, que é o básico da nossa energia. É aqui na boca do estômago. Tem o umbilical, que é embaixo aqui do umbigo, que é o chakra que
que ajuda a gente a se conectar com as nossas questões mais básicas, e o básico, que é a questão de sobrevivência, que é a ligação que a gente pode fazer com o centro da Terra, para a gente se aterrar, buscar a energia da Terra e buscar a energia mais sutil. Há Então, os uma, chakras, mis- eles há uma mistura de energia ou uma renovação de energia? é um realinhamento das energias. Então, se Realinhamento das existe energias. algum chakra desorganizado, o reiki é capaz de organizar esses chakras e a energia deles. E elas voltam a funcionar. Então, o reiki à distância, não vale a pena ninguém me ver fazendo, porque vai achar que eu sou louca. Porque eu imagino uma pessoa na minha frente e faço como se eu estivesse fazendo no corpo dela. E no final ainda integro. Eu passo como se eu estivesse fazendo o contorno da pessoa para ela sentir o corpo dela como um todo. E pode ser feito online, mas o Reiki somente individual. O Ou reiki tem normalmente grupo? é individual ou à Reiki. distância. E à distância, o que eu faço? Eu fiz um caderninho que eu comecei a falar para as pessoas que quisessem receber essa energia, elas escrevessem nos comentários os nomes delas. E o nome de quem quiser, quer botar o nome da família inteira, não tem problema. E eu tenho mais de 500 pessoas no meu caderno. Então, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Seu nome já está no meu caderno, porque as pessoas que eu tenho convivência e que mesmo que não coloquem, eu coloco, porque são pessoas do bem, então eu também levo essa energia para essas pessoas. Então eu faço e aí eu mentalizo só o seguinte, ó, que cada um receba o que quiser, o que tiver que receber, o que for bom para ela, porque eu não sei de qualquer o momento que cada um está passando, mas que ela receba o que é importante para ela nesse momento. E o interessante é o seguinte, claro que se você puder, nesse horário que eu faço, 9h30, agora já está 9h30, porque antes era às 9. Agora, como a live aumentou de tempo, fica 9h30, 9h40. Se a pessoa puder, naquele momento, ficar relaxado na casa dela para receber, ok. Se não puder, não tem diferença. Porque o caderno dela estando ali, eu estou emanando essa energia para todo mundo que está ali. Antes de eu fazer, eu passo a mão, eu coloco a mão em cima de cada página do caderno, daquelas pessoas, e a intenção é que vale, né, do que você está mandando. Então, elas recebem de alguma maneira. E no início, umas começaram a me relatar que sentiram isso, que sentiram aquilo, e aí tiveram algumas reverberações interessantes. Então, é um trabalho que super funciona, e ele deu origem a tudo que depois veio. Que a live aumentou, aí veio os processos da massagem, veio a criação desse grupo, que agora virou uma terapia em grupo ao vivo, todo dia de manhã, virou esse grupo no Zoom, que é para aprofundar esses conhecimentos da psicoterapia corporal. Então, o reiki foi o estopim desse resto todo que foi criado a partir disso. Bem legal. Isso aí. E o grupo, ó, convido todo mundo a participar desse grupo matinal, que é muito legal. Cara, a energia do Flávia, grupo é incrível. tempo voa, né? Já estamos Tempo voa já. esgotando o nosso tempo aqui. Quando eu olho o relógio, parece que passaram 10 minutos e só É dois, só verdade. senti dois. Flávia, fala pra gente, qual o maior desafio nesse momento para a gente manter a nossa saúde mental saudável? Ai, Paulo, a única coisa que eu posso falar é para você se manter em contato com o seu corpo, assim. Porque se você começar a entrar nesse processo de autoconhecimento através do que você sente, porque eu acho que o maior desafio que as pessoas estão passando, né? Ou elas estão sozinhas, né, nas suas casas e estão vivendo um processo de solidão, e a gente pode transformar a solidão em solitude, ou seja, ela pode, a partir do conhecimento dela, ela pode se tornar uma pessoa mais em paz com ela mesma. Né? Quem já faz isso, ok. E as pessoas que estão convivendo com a família o tempo todo. Então, todo mundo acho que está passando por um processo desse de adaptação. Né? Então, assim, se você puder começar a respeitar a sua necessidade, você vai começar a entender a necessidade do outro, o outro vai começar a entender a sua necessidade. Então, tem uma hora que você pode falar assim, cara, não estou conseguindo ficar legal agora, então vamos dar um tempinho, eu vou precisar fazer uma coisa sozinha, eu vou precisar assistir uma live, eu vou precisar ficar quieta no meu quarto, eu preciso dormir, hoje eu não estou podendo, você pode me ajudar? E é isso que esse grupo que a gente está fazendo de manhã está trabalhando. As pessoas estão evoluindo imensamente. Porque todas elas estavam com essa questão de não ter paciência, de estar chateada, de estar com essa questão toda, de não estar podendo sair. E elas agora estão conseguindo se conectar com elas. E aí o que acontece? Se você está com mais gente, quando você começa a se conectar e fazer uma mudança na sua forma de pensar, porque o pior são os pensamentos, né?
de pensamentos negativos, ficar ligado o tempo inteiro na televisão e você ficar se alimentando disso. Então, assim, a dica que eu dou é descobre o que te nutre, além da comida, sabe? Eu fiz uma live com a Simone de fome emocional. Então, assim, o que te nutre além da comida? Então, uma boa alimentação é fundamental. Primeiro ponto, né? Além da comida, coisas que você faça com prazer. Atividade física é fundamental também. Para quê? O corpo da gente não gosta de ficar parado. Ele começa a dar sinal de ficar emperrado, fica mais assim, fica. E quando você começa a mexer, endorfina, serotonina, um monte de neurotransmissores, um monte de coisa vai acontecendo e vai deixando você mais feliz, mais conectada com você. Então, o seu pensamento melhora. Então, assim, o corpo ele é muito importante. A gente mora nele, né? Pensa que além de você morar na sua casa, no seu apartamento, onde você mora, o seu corpo é onde você mora. Você vive com ele o dia inteiro. Então, assim, cria uma conexão melhor com o seu corpo. De alguma maneira, faz alguma coisa que te dê prazer. Não gosta de atividade física, de malhação? Dança, cara. Tem tanta coisa de dança. Não gosta disso? Medita, vai meditar. Eu estou fazendo meditação e esse grupo tem muita gente fazendo meditação. E está melhorando e ajudando muito. Eu estou ficando muito mais em paz comigo também. Então, assim, tudo que você puder fazer que te eleve as vibrações, sabe? Que te saia desse lugar, porque não adianta a gente ficar reclamando do governo, não adianta ficar reclamando que está preso em casa, porque a realidade é essa. E não tem, a gente não sabe, a gente não pode controlar isso, como vai passar, mas a gente pode controlar o nosso interno. A gente pode controlar a maneira como a gente está funcionando. E para isso você tem que se conectar com o seu corpo, você tem que descobrir como é que você funciona. Tava todo mundo numa roda viva tão grande que não tinha tempo para parar, para ver, para ouvir isso. Então tá todo mundo angustiado porque já fez todo mundo. Todo mundo já. Eu não fiz nada disso, tá? Arrumar armário, ver série na Netflix, eu não fiz nada disso, nada disso. Não fiz. Eu não estou julgando quem está fazendo, não. Cada um está descobrindo. Mas tem uma hora que isso acaba. No outro dia eu atendi um menino numa rede de psicoterapia como é que fala? Voluntária também que eu estou trabalhando, e ele me falou, eu já passei por todas essas fases. Só que tá difícil de eu ficar sozinho comigo agora. Porque minha irmã morava comigo e ela agora resolveu que foi para casa da mãe, porque eles são filhos de pais, só juntos. E eles foram, ela foi para lá e eu me dei conta de que eu estou sozinho. Então, assim, descobre o que você gosta, descobre o que seu corpo precisa, ouve o seu corpo. Pensa assim, o que eu estou precisando? E tenta atender as necessidades. Tá difícil? Pede ajuda, porque esse momento é precioso. Não deixa ele passar em branco. E não tem hora pra gente fazer isso, nem idade, tá, gente? Minha mudança de vida foi aos 38 anos, 40 e tantos anos de idade. Então, ó, dá tempo. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho, não, mas já tem bastante tempo. Mentira, eu vou dizer foram dois anos atrás. Gente, olha só, Flávia, gostaria de agradecer muito. A gente ainda não entrou na contagem regressiva, vou deixar você falar sua mensagem final, tá? Gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Sei que você hoje está muito ocupada, é live toda hora. São as sessões, né, com os grupos de manhã, de noite, quinta-feira, com o pessoal, o Reiki. Mas agradecer muito o carinho que você e o tempo que você proporcionou para a gente bater esse papo. Lembrar a todos que estão nos assistindo, quem chegou tarde, a live com a Flávia Tavares vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no IGTV, nas nossas redes sociais, tá? E vê no nosso feed que a gente está com uma campanha do agasalho. A gente, com você, está criando uma campanha do agasalho. A gente vai buscar na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul, porque vai esfriar o tempo e as pessoas vão sentir, e é uma forma da gente tentar fazer alguma coisa, solidariedade, tá, gente? Não se esqueçam. Flavinha, obrigado. Você tem um minuto para deixar sua mensagem. De novo, gente, muito obrigada por vocês estarem aí. Eu não consegui acompanhar todas as mensagens, mas obrigado pelo carinho de vocês. Paulo, super obrigado pela oportunidade. Eu adoro assim, poder divulgar coisas boas. Então, assim, ajudar as pessoas com o meu trabalho. Então, assim, se tiver dúvida, gente, entra lá, me manda um direct, me manda o que vocês quiserem, que eu adoro trocar com as pessoas. E descobri nessa quarentena que eu amo trabalhar em grupo, gente, é isso. Esse negócio de trabalhar sozinha, o presencial ele é sozinho e tal, mas eu adoro trabalhar em grupo e agora essa possibilidade aí tá maravilhosa. Então, assim, tô amando
E é isso. Mais uma vez, super obrigada. Adorei participar. Vocês são fofos demais. Adoro gente como você. O Que nome bom. é incrível. Adorei esse nome. Então, gente, vamos curtir lá, @Flávia.Tavares, e não esqueçam de curtir @gente como você. Depois vou mandar uma mensagem para Simone. Beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado pela audiência. Obrigada.